Então, gente, bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos falar hoje um pouco sobre escatologia. Nós estamos vendo aí que é um assunto bem interessante para se trabalhar esses dias, até porque o contexto de mundo hoje requer que nós venhamos a ter esse cuidado, né, nos estudos das profecias, e é exatamente isso que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Então vamos falar um pouco hoje sobre uma introdução à palavra profética, né? Vamos ver aqui, eu separei algum conteúdo aqui, de alguns materiais que eu tenho aqui sobre profecia e também da teologia do Norman Geisler, né? Que trata muito bem sobre esse assunto aí. Então vamos aqui. O estudo da profecia é conhecido como escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas. Esse é o ponto principal, é você entender o termo escatologia, né? Que você já deve saber que vem de uma junção de duas palavras gregas, né? Scatos e logos, né? E quer dizer exatamente isso. É o estudo, né? Logos, estudo, tratado das últimas coisas, né? Que é scatos. O termo scatos, exatamente isso quer dizer. Então, vai continuar aqui. A mensagem do profeta tem dupla função. Olha só. Alertar sobre o iminente julgamento de Deus sobre o pecado e declarar o derradeiro e imediato triunfo da verdade. Quando você se depara com os profetas bíblicos, o teor de sua mensagem vai tratar exatamente desse contexto aqui, tá bom? Eles vão bater muito forte contra o pecado e também, claro, sempre vão trazer as verdades sobre a vitória assim do bem, né? Contra o mal. Se é que dessa forma a gente pode resumir. Terceiro ponto: passado e o futuro se unem na mensagem do profeta. Muitos profetas falaram de temas que, tipo assim, inclusive, muitos deles não entendiam o que eles estavam recebendo. Eles escreviam ali e, tipo assim, apenas aquilo que eles estavam sendo inspirados a escrever, ou a relatar, ou a falar. E em alguns momentos você pode ver nas escrituras que nem eles mesmos entendiam aquilo que eles estavam ali recebendo. Por quê? Mas sempre era esclarecido para eles que aquela mensagem não era para aquela época dele, tipo algumas mensagens, né? E sim para o futuro. Então, isso é um ponto importante que a gente tem que tomar também muita atenção nessa questão aí da palavra profética. Princípios de interpretação profética. Eu vou pôr aqui alguns pontos que eu vejo ser de extrema importância para se entender a palavra profética. Toda escritura deve ser entendida de acordo com o seu sentido literal, a menos que o contexto mostre o contrário. Exatamente. Então, o primeiro ponto importante ao se ler uma profecia é que você deve entendê-lo, no caso, né, de forma literal, aquela mensagem ali. A não ser que, é claro, esse contexto ele mostre que não é possível fazer assim. Por exemplo, você vai ter algumas profecias em muitos momentos que vão estar carregados de símbolos. Por exemplo, a gente vai ver muito isso no livro de Daniel. Então você tem que ver ali, você tem que separar aquilo que é literal e, é claro, aquilo que é simbólico. Isso você vai ver também em todos os profetas. O segundo ponto ele vai falar o seguinte: a explicação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência a outras passagens. Algo interessante, Deus, quando traz uma palavra profética para o seu servo ali, muitas vezes aquela palavra, Deus ele também a trouxe para outros profetas. Então, o que a gente tem que ver é que existem temas proféticos
que vão estar em diferentes livros. Então você vai ter que comparar a mensagem, ainda mais se ela for simbólica. Você vai ver muito isso no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. São livros parecidos que são escritos totalmente em épocas distantes uma da outra, tá? Uma diferença ali de um para o outro ali de mais de 5 séculos. Então, para você ver aí o quanto é importante você ter essa atenção. Deus profetizou consistentemente e marcou tempos definidos para Israel e para as nações com precisão. Exatamente, você vai ver desde o Pentateuco que Deus vem trabalhando com Israel de forma profética e estabelecendo datas, muitas vezes, como você vai ver na profecia de Jeremias, que Daniel ele estava atento a ela. Então você vê que ali foi um tempo determinado, um tempo profético que foi determinado para a nação, inclusive que tinha a ver com a vinda do ungido, ou seja, do Messias. Então a gente tem que estar atento também a essas questões aí. Não desprezar, né? Não desprezar isso. Outra coisa importante também que a gente tem que entender, e é algo assim que a gente tem visto muito ultimamente, algumas pessoas falhando nesse quarto ponto aqui, ó. As escrituras não especificam a data para o arrebatamento. Tá? É bom a gente tomar muito cuidado aí com falsos profetas, aí, hereges, que nós temos hoje aí nas redes sociais, aí, no YouTube principalmente, pessoas tentando aí, né, marcar data para o arrebatamento, algo que a Bíblia mesmo ela deixa bem claro que não se pode fazer. E mais interessante é que tem gente que ainda segue esses falsos profetas por aí. Ainda tem gente que teme em seguir. Então é lamentável isso. Mas a Bíblia ela deixa bem claro que não há uma data específica para o arrebatamento. O quinto ponto aqui, a mensagem do profeta é para o seu tempo e para as gerações que se seguem. Exatamente. Você tem que entender que muitas vezes Deus falou com o profeta, trouxe uma palavra para aquele tempo, mas aquela palavra profética, mesmo ela tendo se cumprido para a época dele, ela contém uma mensagem, tá? Que serve para todas as gerações. E existem profecias ainda que você pode ver que ela assim, parece conter duplo cumprimento. Quando você estuda Daniel, mais uma vez eu trago aqui o exemplo, que é o livro, para mim, assim, é o mais fantástico assim, dos profetas, porque ele traz uma profecia sobre ali Antíoco Epifânio, e traz ele ali fazendo coisas terríveis contra a nação dos judeus ali e tal, e aí você percebe que muita coisa que ele fez, que foi dita antes pelo profeta, é algo que também vai se cumprir no fim dos tempos com o anticristo. Então, olha só que coisa interessante, né? E assim você vai ter vários outros exemplos. Razão pela qual a palavra profética é de vital importância para a igreja. Olha só. As profecias cumpridas autenticam a Bíblia como palavra inspirada de Deus, exatamente. Quando Deus ele usa assim, quando ele usa o seu profeta em uma palavra e tipo aquela palavra se cumpre, isso traz uma evidência, né? E uma certeza de que aquele homem estava falando exatamente inspirado por Deus. E isso autentica exatamente a Bíblia como sendo inspirada. Aqui no segundo ponto. A mensagem dos profetas convida a igreja a viver em pureza e santidade. Exatamente. O teor da palavra profética também traz esse sentido aqui, tá? De vivermos em santidade, pureza, em humildade, em devoção a Deus. Porque senão é impossível que essa palavra profética ela chegue até nós.
ou seja, que nós venhamos a entender, né? A mensagem profética do retorno iminente de Cristo nos motiva a testemunhar essa verdade. Olha só que ponto interessante aqui, tá? A Bíblia diz que Cristo ele virá como num piscar de olhos, né, e tal. E muitas pessoas não se atentam para isso, né? Não se dedicam a esse tema. E essas pessoas vão ser pegas de surpresa. Agora, aquelas pessoas que se preparam, que são fiéis a Deus, nunca vão ser pegos de surpresa. Porque quando Cristo voltar, nós vamos estar esperando, é claro. Deus pode usar a profecia para ajudar a convencer os incrédulos do fato de que a Bíblia é inspirada palavra de Deus. Tá, muitas pessoas já têm crido nas Escrituras por causa da palavra profética. Viram que ela foi ali falada, foi profetizada e que depois ela foi cumprida. Então, isso sim é um dos motivos pelas quais muitas pessoas incrédulas antes hoje creem na palavra. Levando-os a considerar a verdade do Evangelho. Exatamente. A palavra profética, ela expressa a verdade que nós lemos nos Evangelhos. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre as 7 dispensações. Uma dispensação é um período de tempo, planejamento divino, no planejamento divino, durante o qual Deus dá uma revelação especial e ordena que as pessoas observem aquela revelação específica. Olha só, as Escrituras revelam pelo menos 7 dispensações distintas. Quais são elas? Isso aqui, para quem já estuda escatologia, vai estar bem atento, né? Vai estar bem ciente aqui do que eu vou mostrar aqui agora. Primeiro, a inocência. Gênesis 1, 28. Deus criou Adão e Eva totalmente inocentes e os colocou em um ambiente de perfeita harmonia. Olha só, essa aqui é a primeira dispensação que está contida ali está contida em Gênesis 1, 28, tá? Bom, agora nós vamos tratar da segunda dispensação, Gênesis 3, 7. Com o resultado do pecado, as pessoas agora possuíam o conhecimento da diferença entre o bem e o mal. Olha aí. Então, o que nós entendemos é que, nesse momento aqui, esse tratamento, né, de Deus com o homem, ele passa, é claro, a mudar, porque, é claro, o homem que ele passa também a não ser mais inocente. Ele sai daquele primeiro estado dele, de inocência, logo após o pecado. Então, é claro que tudo muda aqui na vida do homem. Tudo praticamente muda. Tá? Inclusive, nós temos uma profecia no versículo 15 do mesmo capítulo, onde Deus ele deixa ali bem claro ali as mudanças que estão agora ali na vida do homem, né, do ser humano. Inclusive, até uma profecia messiânica ali também. Mas, principalmente, as mudanças em consequência do pecado. Vamos para o ponto 3 aqui, para a terceira dispensação, que é a do governo humano, Gênesis 8:15. Ele diz aqui o seguinte, ó, a família de Noé ficou encarregada de repovoar o mundo e organizar a sociedade que seguia os princípios da lei de Deus. Olha só, mesmo antes da lei, mas ao que parece aqui, os princípios de Deus, né, já era ali estabelecido, já estava ali estabelecido, né, os costumes do povo de Deus, os valores éticos e morais ali e tal, sempre estão ligados ao povo de Deus, mesmo em tempos ou em dispensações diferentes. Você consegue ver isso aqui, você consegue perceber. Então o povo tinha que ser obediente àquilo que Deus estabelecia ali como certo. A quarta é a da promessa, Gênesis 12, 1. Revela a intenção de Deus em usar Abraão
e seus descendentes para trazer um Salvador. Exatamente. Então Deus aqui ele já começa a tratar com um povo específico, né? Aqui nesse capítulo em diante você começa a ver a história de Israel, né? Do povo que está sendo separado para que desse povo Deus pudesse futuramente trazer um Salvador, né? Ou seja, o seu Messias, o Cristo, Jesus. A quinta dispensação é a da lei, que nós vamos ver em Êxodo capítulo 19, verso 1. Essa dispensação, aqui tem um erro aqui, né? Essa dispensação cobre o período do recebimento da lei no Monte Sinai até a morte de Cristo. Então, ela vai ali abranger, né, quase todo o Antigo Testamento, ou seja, quando o povo está no deserto, que ele ali recebe a lei no Monte Sinai, no caso, ali Moisés, e vai desse momento até a morte de Cristo na cruz, exatamente. Porque até o próprio Cristo, ele segue a lei. A sexta dispensação é a da graça. Atos 2:1. Que corresponde à era da igreja que vai desde a cruz até a segunda vinda de Cristo, né? Ele diz até a cruz porque foi quando Cristo ali morreu, né? Mesmo que muitos entendam que o nascimento da igreja se dá ali em Atos 2, ali no livro de Atos, ali com os apóstolos, tal, com a vinda do Espírito Santo, muitos entendem que é ali. Mas também não é errado pensar que é desde a cruz, né? Porque ali foi consumado realmente, tudo foi consumado ali no brado de Cristo na cruz. Tudo estava cumprido, né? Cristo ele cumpriu a lei ali de uma forma, assim, de uma vez por todas. Claro, quando eu falo a lei do Antigo Testamento, tá? Isso é um tema para debate, tal, mas em suma é isso. E a sétima dispensação, que é a do reino, ou seja, do reino eterno, né? Como muitos dizem também, que nós vamos ver em Apocalipse 20, verso 4. Esta dispensação conclui o plano eterno de Deus. Olha só, o plano eterno de Deus que vem desde o Gênesis, né? O Messias governará do trono de Davi para sempre. Então, esse período, essa última dispensação aqui, a gente pode aqui incluir aqui o milênio, assim como o estado eterno, né? A gente pode aqui juntar tudo e tratar isso como sendo a última dispensação, que é a chamada o reino de Deus, né? Do reino eterno, onde Cristo ele vai ser ali o rei nesse período do milênio, e depois no estado eterno ele entrega, né, o reino ao Pai e tal, e aí nós temos aqui o estado final exatamente dos salvos, que é a eternidade com Deus. Interessante. Então é isso, gente. Esse aqui foi o nosso pequeno resumo sobre a palavra profética, né, onde a gente também trabalhou um pouco aí sobre a questão do dispensacionalismo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer em breve outros temas que diz respeito a essa matéria, né, a escatologia. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva aí, deixe o seu like, seus comentários e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham ter acesso aí ao nosso conteúdo. Deus abençoe.